Agora nós vamos ver algumas ferramentas de edições padrões, ferramentas comuns e a seleção. Como que a gente faz, tá? Então aqui em cima, na parte superior, eu tenho aqui, ó, edição, que é bem básico. Eu consigo desfazer clicando em cima, certo? Ou eu tenho a opção também de utilizar Ctrl Z. E eu tenho também, então, aqui refazer. Eu tenho cortar, né? Ctrl X, copiar, Ctrl C, que a gente já utiliza aí muito, o Ctrl V para a gente colar. Colar no lugar, eu posso utilizar Ctrl Shift e V, colar e preencher automaticamente, Ctrl Alt, Shift e V. Eu posso selecionar tudo. Quando eu tenho vários elementos na minha página e gostaria de selecionar todos, eu vou em Ctrl A. Eu consigo selecionar todos. E para desmarcar, Ctrl Shift A. E aqui eu tenho as preferências, tá? E as preferências a gente vai ver depois. Certo? Então, são comandos básicos que a gente já utiliza no nosso dia a dia, aonde eu posso vir aqui nessa janela e utilizá-los, ou então trabalhar com eles através desses atalhos. Este primeiro ícone aqui é a seta de seleção, certo? Então, quando eu clico em cima de um objeto, eu já consigo selecionar o objeto. Mas, se o meu objeto ele não está com preenchimento, então eu vou clicar aqui. Vou trocar a cor da linha, só para vocês visualizarem melhor, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma forma com preenchimento e tenho uma forma sem preenchimento, certo? Então, para eu poder selecionar essas duas imagens, eu preciso me atentar a uma coisa. Quando eu tenho uma forma que ela tem um preenchimento, eu posso clicar. Tá vendo que quando eu tiro ela de cima da minha forma, a minha seta fica uma seta comum, uma seta de seleção, certo? Quando eu aproximo, coloco em cima do meu objeto, ele já muda. Então, ele me dá esse sinalzinho aqui de cruz, onde eu posso clicar e arrastar o meu objeto. Porém, quando eu tenho o objeto totalmente preenchido, eu posso clicar, olha, em qualquer lugar. Clico fora para tirar a seleção e olha, clico em qualquer lugar, eu consigo fazer essa seleção. Quando nós temos um objeto ou uma linha, né, um objeto que ele não tem um preenchimento, eu já não consigo selecionar ele de qualquer lugar. O que eu preciso? Eu preciso colocar a minha seta em cima da linha para que eu consiga clicar no meu objeto e selecioná-lo. Então, eu preciso prestar bastante atenção nisso. Quando eu tenho uma forma ou uma linha ou um objeto que ele não tem um preenchimento, eu só consigo fazer a seleção na linha, tá? Não importa o lado da linha, tá certo? Olha, qualquer lado da linha eu consigo fazer essa seleção. Clica e você já selecionou o seu objeto. Aí sim, você pode pegar, olha, agora, depois que ele já está selecionado, eu posso pegar em qualquer lugar e arrastar, tá? Essa é uma das formas. Eu posso também colocar o mouse do lado de fora, clico, seguro e arrasto. Se eu só passar o mouse na metade do meu objeto, eu não consigo selecioná-lo, tá? Então, dessa forma, eu preciso clicar, segurar e arrastar. Assim, então, eu tenho a seleção da minha forma por completo. Agora, aqui em volta, nós temos algumas opções, né? Então, quando eu seleciono o meu objeto, eu tenho algumas opções. Eu tenho, tá? Do lado direito,
ele já aparece a localização. Então, aqui, ó, é a posição aonde esse objeto está referente à minha base. Eu posso utilizar aqui para deslocar, então eu vou colocando, eu vou apertando nas setinhas para deslocar. Porém, eu também posso colocar os valores por aqui e dar um Enter. Olha, quando eu coloco o valor, eu consigo mover o meu objeto, tá? Ou então, eu coloco o valor, ou eu consigo deslocar aqui pelas setas, tá certo? Eu tenho também aqui o alinhar. Tá? Então, nós conseguimos alinhar os nossos objetos. Então, eu clico aqui, ó, eu posso alinhar abaixo ou alinhar acima, né? Então, olha, alinhei acima, alinhei abaixo, ele vai alinhar na página, tá certo? Olha só. Vou deixar aqui. E por que alinhou a página? Porque eu tenho aqui, ó, ele está selecionado para alinhar a página, tá certo? Quando eu quero que ele alinhe de acordo com a seleção, então olha só, cliquei em uma, vou selecionar a outra, aqui eu vou colocar, né, para ele alinhar a seleção. Então, coloquei, selecionei, né, para que ele alinhe os objetos somente na seleção que eu fiz. Posso alinhar abaixo ou alinhar acima, tá? Então, nós temos duas opções. Eu posso alinhar o meu objeto referente à página ou eu posso alinhar o meu objeto referente à seleção, tá certo? É só você escolher qual das opções que você deseja. Aqui, quando a gente vai aumentar ou diminuir, a gente deixa para manter as proporções, né? Então, o que eu consigo fazer? Então, selecionando o meu objeto e eu quero trocar o tamanho, tá? Mas eu quero aumentar ou diminuir proporcionalmente. Então, eu deixo manter proporções, eu deixo ela selecionada. Então, eu coloco o valor que eu quero e ele vai diminuir proporcionalmente, tá? Não é 5 e 5, 5 de largura e 5 de altura. Por quê? Porque eu deixei essa seleção aqui, ó, o manter as proporções, eu deixei ela selecionada, tá? Posso trocar de qualquer lado que ele vai aumentar ou diminuir proporcionalmente o meu objeto. Agora, se você quer colocar os valores separadamente, a gente vai desabilitar essa ação. Então, vou colocar aqui 7, vou deixar ele com um quadradinho, olha lá. Então, eu coloco os valores, preciso colocar o valor da minha largura e o valor da altura, tá certo? Então, quando eu quero mexer nele, de uma forma que não seja proporcional. E eu tenho também aqui, vou mostrar para vocês. Quando a gente faz essa seleção, eu tenho aqui girar, né? Então, eu posso girar o meu objeto ou inverter, né? Então, eu posso espelhar também. Quando a gente faz essa seleção, ele me dá aqui algumas opções. Essa opção no canto esquerdo superior, olha só, é somente para eu arrastar o meu objeto. Essa seleção aqui, eu consigo arrastar o meu objeto, tá vendo? Olha, minha seta está indo para o lado direito, mas ele não vai, ó, ele não vai para as laterais, ele vai somente para cima ou para baixo. Essa outra é a de girar, então eu consigo girar o meu objeto. Essa seleção, ela vai aumentar o meu objeto,
somente na lateral, tá? Ela não aumenta proporcional, ela aumenta na lateral somente. Esse aqui com as duas flechinhas, eu consigo aumentar, tá? Eu vou aumentar o meu objeto, eu clico, seguro e arrasto. Porém, se eu só clicar nele, tá vendo? Eu arrasto ele de qualquer forma. Quando eu aperto Shift, eu diminuo ou aumento proporcionalmente. Então, quando eu aperto Shift, eu não vou distorcer o meu objeto. Agora, esse aqui no centro, ele é só para eu aumentar a lateral, né? Aumentar ou diminuir a lateral. Novamente, no canto, eu consigo também girar, tá? Então, eu tenho essa opção de girar e essa outra opção. E essa seleção aqui, eu somente arrasto a minha imagem para as laterais. Tá vendo que eu vou subir aqui, ó? O meu mouse está lá em cima, mas eu não consigo mexer a minha imagem. Ela fica como se fosse travada. Consigo somente movimentar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Tem mais uma forma da gente fazer a seleção também do nosso objeto, que é eu clico em um objeto, coloco o mouse em cima do outro objeto e aperto Shift. Clico, então eu consigo fazer a seleção de vários objetos dessa forma.